Olá pessoal, meu nome é Musseline Domingos, eu sou coordenadora da triagem neonatal no Paraná e do laboratório especializado no teste do pezinho aqui de Santa Catarina, e hoje nós vamos conversar sobre a pesquisa das hemoglobinopatias nas gestantes. Bom, o que são hemoglobinopatias? São doenças relacionadas a essa proteína, que é a hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte do oxigênio nas hemácias e ela é um tetrâmero, né, de globinas, e ali a gente vê a estrutura então dessa molécula. Ela é um tetrâmero de 4 cadeias globínicas, 2 cadeias globínicas alfa, 2 beta. Ela tem 4 grupos M e tem o elemento ferro. Então essa é a proteína responsável, então, pelo transporte do oxigênio numa hemácia. Quem tem essa hemoglobina tem o fenótipo de hemoglobina A, né? É bom a gente ter isso em mente, porque nós vamos falar da doença falciforme. Existem defeitos na estrutura dessa hemoglobina, e esse defeito confere, então, uma das hemoglobinopatias mais comuns, que é a doença falciforme e a anemia falciforme. Quando a gente tem um defeito nessas cadeias globínicas, na globina beta, a gente tem então um defeito de estrutura, e essa hemoglobina então ela passa a ser uma hemoglobina variante, uma hemoglobina anormal, que tem dificuldade então de afinidade pelo oxigênio. Então essas hemoglobinas mais comuns que tem esse defeito na estrutura globínica é a hemoglobina S, que é responsável pela doença falciforme, anemia falciforme, hemoglobina C, hemoglobina D. Existem outras, mas essas são as mais comuns. Existe também a possibilidade de ter um defeito de síntese nas cadeias globínicas, né? Então a gente vai ter um número, depende do código genético, a gente vai ter uma redução então na produção dessas globinas. Aí então a gente encontra outras 2 hemoglobinopatias, que são a talassemia beta e a talassemia alfa. A gente tem uma diminuição, então, daquelas cadeias globínicas, né? Então, as hemoglobinopatias mais comuns são a anemia falciforme, né? E o fenótipo, o resultado do exame que a gente vai encontrar é uma hemoglobina SS, uma hemoglobina alterada. O normal seria uma hemoglobina AA, e no paciente com doença falciforme, com anemia falciforme, o resultado, o fenótipo dele é hemoglobina SS. É uma anemia normocítica com reticulocitose. Já a doença falciforme, né, a gente vai ter uma combinação da hemoglobina S, né, com uma deficiência de síntese. Então ali a gente tem hemoglobina S beta. Nós também podemos ter uma combinação da hemoglobina S, uma hemoglobina variante, com hemoglobina C, SC, esse é o tipo mais comum de doença falciforme, e a combinação da hemoglobina S com outras hemoglobinas, D, E, então outras hemoglobinas que existem. Também é uma anemia microcítica, os eritrócitos são pequenos, com reticulocitose. Né? E as talassemias que eu já comentei antes, né, que também é uma anemia microcítica com reticulocitose. Né? Como que você adquire essa doença? Na verdade é uma doença genética, né, autossômica recessiva. O indivíduo que tem a doença falciforme ou anemia falciforme, ele vai receber esse gene do pai e da mãe. Então ali nós temos um exemplo, né, de um pai heterozigoto, né, um pai que é traço falciforme, ele não tem a doença, ele é um portador do traço do gene da doença falciforme, e a gente tem a mãe ali, né, uma mulher que também é portadora do traço falciforme. Então, assim, o indivíduo com anemia falciforme, ele vai herdar um gene S do pai e outro gene S da mãe. Então, ele tem, então, anemia falciforme. Já se ele receber um gene do pai alterado e um gene normal, seja da mãe ou do pai, né, ele é um traço falciforme, então a hemoglobina que ele vai ter é AS, né? E o indivíduo AA, que é o indivíduo que é a maioria da população, então, que é normal. Né? Então, a anemia falciforme é diferente de doença falciforme, os resultados que a gente viu ali. Mas na prática de pré-natal é igual para todas. Tá? Então, a doença falciforme ela tem várias manifestações. É uma doença muito comum aqui no Brasil. E as manifestações clínicas vão desde uma crise álgica, passando por infecção,
por sequestro esplênico, síndrome torácica aguda, até acidente vascular cerebral. Quais são os riscos na gestação de quem tem a doença ou anemia falciforme? Para a gestante, a gente tem uma piora na anemia, um aumento das infecções, eclâmpsia, toxemia gravídica, que seria uma pré-eclâmpsia, óbito materno, agravamento do surgimento de problemas renais e cardíacos. Outros riscos na gestação seriam a disfunção renal ou cardíaca, com piora de quadros pré-existentes, desenvolvimento de quadros novos, piora da anemia, aumento da volemia, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, insuficiência renal, acompanhamento, e isso tudo precisa que haja um acompanhamento com especialista. Mas não é só a gestante que também pode ter problemas, a criança também pode ter. E na criança a gente encontra alterações placentárias, insuficiência placentária, placenta prévia, descolamento prematuro e alterações nas membranas fetais. Os riscos na criança também incluem o aborto, a prematuridade. Em 40% dos casos das gestantes a gente encontra esse achado. Restrição do crescimento intrauterino em 20% dos casos, baixo peso ao nascimento e óbito fetal. De acordo com o Ministério da Saúde, a gestação na paciente com doença falciforme é considerada de alto risco e deve ser acompanhada em serviço de atenção terciária. O acompanhamento conjunto com o hematologista é fundamental para uma qualidade dessa gestação. E por conta desse risco que a gestante com doença ou anemia falciforme tem, aliado ao que preconiza o Ministério da Saúde, que todas as gestantes devem ser rastreadas para a doença falciforme, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina estabeleceu então o programa, o teste Mãe Catarinense. Esse teste, essa deliberação, vocês podem encontrar então acessando o site da Secretaria de Saúde. Ali vocês vão encontrar a CIB 57 e vocês vão poder então ver como isso tudo está descrito, como que isso tudo foi implantado, está sendo implantado aqui no estado de Santa Catarina. Então vamos lá para a gente entender como é que isso vai funcionar na prática. Então a primeira coisa que a gente precisa vai ser esse protocolo de adesão. Na verdade, a gente precisa de dados dos municípios, das unidades de saúde, da Secretaria de Saúde, as unidades que compõem essa Secretaria de Saúde, para que a gente possa então enviar o kit de coleta, o material de coleta para fazer esse teste. Então vocês vão estar recebendo em alguns dias esse documento, que é um protocolo de adesão. Esse protocolo de adesão, então, ele contém algumas informações importantes, necessárias para que a gente possa fazer um registro da Secretaria Municipal de Saúde, também das unidades de saúde. Esse documento vocês podem estar encaminhando pelo correio ou então nos e-mails que a gente tem ali nesse slide. Ou, como alternativa, vocês podem, então, fornecer as informações ali que a gente colocou por e-mail da Secretaria de Saúde. O endereço, todos os dados de contato, isso é muito importante, e a relação das unidades básicas de saúde que compõem, então, esse município. É muito importante que vocês coloquem tanto nesse e-mail quanto naquele documento, o número médio de gestantes mensais que são atendidas em cada unidade, porque é esse número médio, por meio desse número que nós vamos poder encaminhar, então, quinzenalmente o material necessário para fazer a coleta desse teste. Essas informações vocês podem encaminhar nos e-mails que constam ali, o e-mail aqui da Secretaria de Saúde e o e-mail lá do serviço do laboratório, então, que vai fazer o teste. Essa é a ficha de coleta do teste Mãe Catarinense. Ela é lilás, foi a cor que foi escolhida assim para esse teste Mãe Catarinense. E quem faz o teste do pezinho não vai ter muita dificuldade, porque é muito parecido o procedimento, Então a ficha, ela contém uma porção ali que é o papel filtro. O papel filtro tem 2 círculos somente para receber a amostra desse sangue.
Ali você tem os dados da gestante, é importante salientar que todos os dados devem ser preenchidos, né, todos os dados ali foram pensados para que a gente possa então localizar essa mulher quando for necessário, ou mesmo a gente fazer algumas análises, e alguns dados fazem parte das análises que a gente acaba realizando nesse sangue. Esse informativo, a gestante deve ser entregue, então, para ela, é nesse informativo que ela tem uma senha, pela qual ela pode acessar, então, o resultado do exame. E o canhotinho da esquerda, o último da esquerda, é o comprovante da unidade de saúde que fez a coleta. Então, é importante, ele tem um número, ele também traz essa senha, né, para que você tenha registro isso na sua entidade. No verso dessa ficha de coleta, você tem ali um passo a passo de como coletar esse sangue, né, no canhotinho que é o informativo, a gestante, né, no verso, há um lembrete para o teste do pezinho, né? Então é importante que nesse momento que você faz esse teste, você também trabalhe na importância de que essa mulher faça o teste do pezinho no tempo adequado, né? Então é uma boa oportunidade para lembrá-la, né, desse teste. Então aqui a gente tem a ficha de coleta, né, como eu comentei, existem os campos necessários, né, para que sejam preenchidos corretamente com os dados dessa gestante. É importante também lembrar sempre que essa coleta seja feita antes da transfusão. A transfusão acaba postergando o diagnóstico da doença falciforme, uma vez que há o sangue do doador ali e a gente não consegue, então, fazer essa análise. Então, queria que, né, se possível, que essa coleta seja feita sempre antes da transfusão. Essa é a lista nominal de gestantes, que é um documento que também vai ser encaminhado junto com o material de coleta. Quem faz o teste do pezinho conhece, né, a lista nominal de mães, essa é a lista nominal de gestantes, né? Então, em cada encaminhamento do material coletado, esse documento, então, vem com a relação das gestantes, né, que estão sendo colocadas naquele envelope, o material que foi coletado, para que a gente faça essa conferência. O envelope para o envio dessa amostra seca ao laboratório, então a amostra, eu não comentei, mas a amostra ela deve ser seca igual a do teste do pezinho, cerca de 2 a 3 horas, né? E depois então você já pode acomodar essa amostra coletada nesse envelope, que ele é de porte pago, e você pode misturar, sabe? Você pode colocar ali o teste do pezinho junto com o teste da mãe catarinense, e não há problema com relação a isso, porque isso vai ser separado lá no laboratório a hora que esse material chegar, né? Então, você utiliza esse mesmo envelope, os cuidados são o mesmo com relação ao teste do pezinho, né? É feito sempre uma conferência desse envelope, da qualidade que ele chega lá para nós, né? E a coleta você pode fazer no momento em que a mãe está fazendo o teste rápido. Importante que a coleta seja feita no primeiro trimestre da gestação. É uma doença que ela tem que ser detectada no primeiro trimestre, para que a gente tenha tempo de evitar toda aquela cascata de consequências clínicas que a doença leva quando não tratada ou quando a pessoa perdeu a adesão ao tratamento. Né? Então, de repente, uma das possibilidades é junto com o teste rápido. Né? Daí você vai conversar com a mãe e vai verificar se ela tem condições de fazer essa nova coleta e você, então, proceder então, à retirada desse sangue de algumas gotinhas e colocar, então, nesse papel filtro. Se você fizer a coleta de um círculo muito bem coletado, não há necessidade até de 2 círculos de sangue. A gente coloca 2 círculos de sangue no papel filtro com uma margem de segurança, né? Mas assim, um círculo bem coletado já seria o suficiente. Lembrando, né, que se você não conseguir fazer esse teste junto com o teste rápido de HIV, você pode conversar com essa gestante e combinar com ela uma data próxima, desde que seja dentro do primeiro trimestre. Aí você pode me perguntar, mas e se já passou do primeiro trimestre, né, a gestante chegou aqui, já, né, no segundo trimestre, como é que a gente faz? A gente faz o teste, faz. É sempre importante fazer o diagnóstico da doença da anemia falciforme, das hemoglobinopatias nessa gestante, né, para evitar, né, as consequências clínicas, né, e o risco de aborto que essas gestantes podem ter. Né? Isso é um adesivo, um esquema de coleta, né? Então, a punção é digital, né? Você faz a punção ali com uma lanceta comum,
Não é uma lanceta especial, igual até do pezinho, uma lanceta de punção digital comum. Você faz a punção, faz a asepsia, é muito importante secar bem essa mão dessa gestante, né, para que isso não embolize, né, o sangue. E você vai aplicar, então, no papel, como você faz com o teste do pezinho. Tem um diagrama, né, da quantidade de sangue que a gente espera encontrar nesse papel para poder fazer as análises, né. Então, a FEP, que é a Fundação Ecumênica, vai encaminhar esse material de coleta quinzenalmente para as secretarias municipais de saúde. Então, o material, ele não vai para a unidade, ele vai para a Secretaria Municipal de Saúde e ela, por sua vez, vai distribuir esse material para as suas unidades básicas vinculadas. Lembrando que no envelope onde vai esse material, consta lá o endereço, o nome, né, não o endereço, mas o nome, né, a identificação e o QNES de cada unidade de saúde. Então, a Secretaria de Saúde recebe esse material, confere na etiqueta de endereçamento para qual unidade ela tem que destinar esse material para fazer o teste. E as unidades, por sua vez, então, recebem esse material, fazem a coleta, né, na ficha que a gente já viu, relacionam na lista nominal de mães as fichas, né, os exames que foram coletados, colocam no envelope, sempre o sangue para o fundo do envelope, isso é importante, e encaminha para a FEP diariamente. Se você for encaminhar o teste do pezinho junto com o teste mãe catarinense, lembrar que o envio tem que ser diário, porque você tem o teste do pezinho ali, que tem essa emergência. Mas, se você só tem o teste da gestante e você não tem nenhum teste do pezinho para você encaminhar, aí você pode perfeitamente encaminhar 1 ou 2 vezes por semana, sabe? Porque é importante o diagnóstico da doença falciforme no primeiro trimestre, mas ela não tem a urgência que o teste do pezinho tem, só deixando bem claro isso, né? Que se não se misturar, não se postergue o envio do teste do pezinho por conta desse outro teste. Esse é um método que é utilizado lá na Fundação Ecumênica, então são 2 métodos para pesquisa, um deles é a focalização isoelétrica, e o outro é o HPLC, então, onde a gente vai confirmar aquele resultado ali alterado, né? A pesquisa daquela hemoglobina alterada, que é o que nós estamos pesquisando naquela amostra de sangue. Bom, isso vale também para o teste da mãe catarinense, né? O teste do pezinho a gente já traz essas recomendações, mas esse tipo de interferência a gente não consegue identificar, às vezes, aquela hemoglobina, né? Que é o foco. E isso aí vai fazer com que essa gestante tenha que retornar, coletar, e a gente acaba atrasando o diagnóstico, né, dessa enfermidade. Então, ali a gente tem algumas situações, né, que devem ser evitadas, né. Olha, da experiência que a gente tem, a hemólise tem sido a mais comum, e o sangue insuficiente. Então, a hemólise, eu faço uma recomendação especial aqui para vocês, que sequem bem a mão dessa gestante. Tem que fazer asepsia, né, mas procurem secar bem as mãos dessa gestante para que não haja hemólise na hora que você faz a punção. Você vai ter que fazer asepsia, lembrar de fazer isso daí, esse procedimento de cuidado. Bom, eu já tinha comentado, né, mas evitar a coleta após a transfusão, né, havendo a possibilidade de coletar antes da transfusão, nós conseguimos fazer esse diagnóstico na precocidade que ele precisa. Não vai ter que esperar 3 meses, né, para poder repetir esse exame, né. E evitar também amostras ressecadas, envelhecidas, né, conservando-as na geladeira, como você faz com amostras do teste do pezinho, né, conservando na geladeira, né, a gente consegue preservar aquela hemoglobina ali sem que ela oxida ali no papel, tá? Então, de todos os dias, se for junto com o teste do pezinho, todos os dias, né, isso entra no laboratório, né, a gente faz lá o cadastro, as análises, e daí você tem 3 possibilidades de resultado. A gente viu lá atrás naquele diagrama. Ou é normal, né, hemoglobina A, ou é o traço, que não significa doença, né? Eu recebi um gene do pai, um gene da mãe, então não tem a doença, ele tem um traço falciforme. Olha, boa parte das pessoas tem traço falciforme, então não se assustem e orientem as gestantes se tem traço falciforme. Não é doença, é importante que você oriente essa mulher, né, para que ela não fique nervosa, que ela viu lá uma hemoglobina alterada, ela acha que ela tem a doença. Ela não tem. Então, tem traço, boa parte da população tem traço falciforme, não tem doença, mesmo ela sendo gestante, né. E o caso positivo, que é isso, o objetivo realmente da pesquisa, né. Então, ali, o resultado do exame ele vai estar disponível no site da FEP, os 2 últimos ícones
referem-se ao resultado, então, que tanto a gestante pode acessar e deve, porque ela tem que ler esse laudo, ela tem que ver lá o resultado que deu, tem informações importantes para ela no resultado do exame. E a unidade, então, que vai fazer a coleta, né? A coleta também pode acessar esse resultado, né? Bom, vocês vão estar recebendo esse adesivo, né? Esse adesivo muitos já conhecem, né? Porque ele é o código, né? De acesso ao resultado do teste pezinho, o mesmo, né? O CNES, que você vai utilizar, então, e a senha provavelmente será a mesma, para que você possa tirar o teste tanto do pezinho como o teste da gestante, né? E aqui, por fim, né? Como vai funcionar o fluxo dentro do estado, desde a parte do diagnóstico até o segmento clínico dessa mulher que foi diagnosticada com anemia ou com doença falciforme. Né? Então, na primeira consulta de pré-natal, na UBS, é solicitado o exame de eletroforese de hemoglobina. Tá? E esse exame, então, como a gente viu, ele pode dar um resultado normal ou traço. Né? Se isso acontecer, se o resultado for normal, o normal vai estar escrito lá AA, mas vai estar escrito normal, e o traço vai estar escrito AS, né? Traço falciforme. Nesse caso, é um pré-natal na UBS, ele é de baixo risco ou risco habitual. Tá? Mas se esse resultado for alterado, né, for SS, SC, aquelas combinações que a gente viu da hemoglobina, ela tem a doença falciforme ou anemia falciforme, enfim, né? Então, esse resultado alterado, a unidade de saúde, então, solicita, por meio da teleconsultoria, para avaliação e encaminhamento à referência de hematologia, que no caso é o EMOSC regional. Tá? Isso feito, a UBS, então, vai solicitar, através do CISREG, a consulta ao serviço de referência para a gestação de alto risco, né? E depois o EMOSC, que é o regional, realiza então a confirmação, né? Porque daí também tem que fazer outros exames, né? No hemograma, outros exames necessários para acompanhamento, a confirmação de diagnóstico e o cadastro dessa gestante. E essa gestante então segue no pré-natal de alto risco, na unidade de saúde de origem e tem o apoio também do EMOSC, né? Para o segmento clínico dela. Né? Então, isso foi o fluxo, né? Que foi acertado aqui na Secretaria de Saúde, para que essa mulher, então, ela possa ter, né, essa prevenção, né, esse cuidado, né, enquanto detectado a doença falciforme. Né? E essas são algumas referências, né, que vocês podem consultar, né, e eu fico aqui à disposição para perguntas e respostas, né, que vocês possam ter com relação a essa apresentação. A gente tem já uma perguntinha do município de Joinville. Eles perguntam se o procedimento de coleta pode ser realizado também pelo técnico de enfermagem, como o teste do pezinho? Sim, sabe, o técnico de enfermagem, ele pode fazer essa coleta, auxiliar de enfermagem, né? Se por acaso, né, o enfermeiro, né, que está fazendo o teste rápido, né, ele também pode fazer, se esse momento for adequado. Mas se você marcar para um outro dia, se a mãe, né, resolver fazer essa coleta num outro dia, sim, pode com certeza. O técnico está habilitado, qualquer pessoa está habilitada a fazer essa coleta. Tá, joia. Ainda o município de Joinville pergunta se tem algum custo para o município. Não, sabe, esse teste ele não terá nenhum custo para o município, está sendo subsidiado pelo governo do estado de Santa Catarina. Bom, eu gostaria de esclarecer um pouco mais com relação àquele fluxo que a gente mostrou ali no último slide, né? Só não sei se ficou muito claro aquilo, mas eu acho que era bom a gente comentar novamente. Que se uma gestante que você está atendendo, que tem um resultado de doença falciforme, ou anemia falciforme, você já vai acionar as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai acionar o telesaúde, onde tem lá um hematologista, né, que vai responder a sua dúvida, a sua questão, mas ao mesmo tempo você já tem que acionar já o CISREG e encaminhar essa mulher já para o alto risco. Né? Então, assim, não vamos perder tempo, né? Vamos consultar o telesaúde, mas ao mesmo tempo você já faz o encaminhamento dessa gestante para o alto risco. Isso é muito importante. Tá? Eu gostaria de deixar isso claro. Com relação à doença falciforme, não sei se ficou claro, também passei meio ali alguma coisa meio correndo, mas falciforme, sabe, a hemoglobina, eu esqueci de comentar, mas a hemoglobina alterada, né, a hemoglobina S, ela é uma hemoglobina que ela acaba se polimerizando, aquela molécula que vocês viram, ela forma um polímero rígido,
E esse polímero rígido, ele acaba deformando então a hemácia. A hemácia é uma célula em forma de disco flexível, uma linha, e ela é capaz então de se dobrar e passar em vasinhos muito finos. Existem vasos sanguíneos que têm a espessura exatamente de uma célula, e vem uma atrás da outra, então flexível, né, passando por aqueles vasinhos, fazendo o transporte de oxigênio para os tecidos. E na doença falciforme, essa hemoglobina, né, que ela se polimeriza e fica de uma forma endurecida e deforma essa célula então acaba ficando rígida em forma de foice. Por isso que a doença tem esse nome de doença falciforme. Né? E essas células deficientes, né, que tem esse formato alterado, elas têm essa dificuldade então de passar nesses vasos sanguíneos, provocando então a vasoclusão. A vasoclusão é um dos principais fenômenos, né, que afeta então e que provoca essa cascata, né, de efeitos colaterais aí que a gente viu, né, que na verdade são os efeitos da doença. Né? Então por isso que chama a célula falciforme, porque ela tem, a hemácia acaba adquirindo essa forma de foice. Ok? Acho que vocês já sabem, né, mas acho que não custa nada a gente reforçar. Ok? Tá certo. O município de Jardinópolis também mandou mais uma pergunta. Esse kit, né, de preenchimento, tudo, como que faz para receber? Então, para você receber esse kit de coleta, tudo vai depender da gente ter aquele cadastro. Por que precisa disso? Você deve estar se perguntando, mas já não tem o cadastro aqui, a gente já faz o teste do pezinho, você já tem endereço, tudo da gente. Nós temos. O que nós não temos é a quantidade de gestantes que vocês atendem. Então, assim, esse é o número que está faltando para nós. Logicamente, a gente pede tudo de novo, que isso acaba sendo até uma atualização de cadastro, né? Porque às vezes, de repente, numa unidade de saúde tem uma outra equipe que cuida disso, enfim, nós não sabemos esse contato. Então, esse dado é importante para nós, né? Qual que é o número de gestantes? Tendo esse número, a gente então consegue fazer um encaminhamento desse material. Em breve, vocês vão estar recebendo esse material. Então, pode ser que aconteça de você mandar, por exemplo, hoje, né, o município manda hoje os dados dele, né, dos municípios que ele tem, o número de gestantes, que é o mais importante, para a gente poder mandar a quantidade, certo? Para que não falte material lá para você fazer a coleta da gestante. Né? E daí, talvez alguns dias, vai levar alguns dias para você receber esse material. Só vou deixando vocês menos tensos, né? Porque às vezes manda esse cadastro hoje e fica achando que já amanhã ou até o final de semana vai estar recebendo esse material. Né? Então, assim, esse material a gente está se preparando para encaminhar para vocês, então tenham um pouquinho de paciência, né? E vamos tirando as dúvidas, né? Todas as dúvidas. E se procurar, se vocês puderem encaminhar esse cadastro, né? O quanto antes possível, para nós seria muito bom, para que a gente possa agilizar já o envio desse material. Pergunta do município de Joinville. Na gestante com pré-natal tardio, mesmo na data próxima do parto, né? Aí eles perguntam se faz a coleta, né? Se teria limite de idade gestacional. Olha, o teste, né, pesquisa da doença falciforme, o ideal é que você faça no primeiro trimestre. Mas a gente sabe, né, que isso pode acontecer, né? Não depende de vocês, né? Às vezes a gestante chega lá, né, já perto, né, já de ter a criança, aí faz, não faz, né? Passou o primeiro trimestre, né? Eu digo que é sempre importante você fazer o diagnóstico da doença falciforme, anemia falciforme. Inclusive porque é um teste que você só precisa fazer uma vez. Você não precisa repetir isso daí na próxima gestação. Né? Então, a pessoa que tem a doença falciforme, que vai ter aquele perfil ali, né, aquele fenótipo do resultado, que não vai mudar. Então, até na próxima gestação, aquela pessoa já sabe, né, o fenótipo dela. Não há necessidade de você fazer essa repetição posterior. Eu acho sempre importante, mesmo que ela seja uma pessoa com doença falciforme, né, e perdeu esse tempo importante, né, não só para ela, como para o recém-nascido, a gente viu ali, né, é importante fazer o diagnóstico, faça a coleta sim. Ok? E a dúvida do município de Joinville, né, como se dará o acompanhamento do paciente de alto risco, né, em relação aos cuidados, ao tratamento? Eles colocaram aqui mais uma contribuição, com certeza terá um aumento de demanda, né? Como se dará isso? Olha,
né? Isso quem vai fazer é o hematologista, né? Isso depende de caso a caso. A gente viu ali, tem doença falciforme, anemia falciforme, S-beta, né? Associação com beta-talassemia. Então, com certeza, né? O hematologista vai ter que fazer a confirmação, vamos fazer exames periódicos nessa gestante, né? Então, ela tem que ser acompanhada por um hematologista. E, logicamente, né? O obstetra, o ginecologista, né? Vai fazer, então, esse acompanhamento diferenciado, então, para essa mulher. Lembrando, né, que o segmento, né, de gestante com doença falciforme tem toda aquela cascata de problemas, né, que a gente precisa verificar, né, e evitar, na verdade, prevenir para que aquilo não aconteça, né. Então, tudo depende, às vezes, né, já é uma gestante que já tem até conhecimento, já faz o segmento clínico, né, às vezes é uma pessoa que não tem diagnóstico, uma pessoa que veio de um outro lugar, um outro país, né, e que nunca fez esse tipo de exame, então não tem esse diagnóstico. É de caso a caso, mas quem acompanha isso, quem tem esse cuidado, são essas especialidades médicas e as outras, então, que eles acharem convenientes, né, que acompanhem, então, essa mulher. Eu quero agradecer, né, a atenção de vocês, né, o tempo que vocês dedicaram a escutar essa nossa apresentação. E agradecer também, né, aqui à universidade, né, à Secretaria de Estado da Saúde, e colocar à disposição, nós estamos à disposição para perguntas, né, vocês têm um e-mail aí, né, da coordenação aqui do Estado, né, que vai cuidar desse assunto, então estamos aguardando as perguntas de vocês, e à disposição, né, muito obrigada pela atenção de todos.